Depois do passo número 1, vem o passo número 2, depois vem o passo número 3. Então hoje é isso mesmo, estamos aqui para o quarto passo desse nosso projeto. 7 passos para começar uma horta em casa do zero. Seja muito bem-vindo ao meu pedaço de mato. Pega o papel e a caneta, se prepara para aprender um pouquinho, que eu venho aqui para te ajudar hoje na escolha do solo, na escolha da terra que você vai colocar aí no seu vaso. Já adianto que plantar em vasos, nesse caso, é uma grande vantagem para a gente. Sabe por quê? Você talvez já tenha ouvido falar em terra argilosa, terra arenosa, substrato, terra mista, vermiculita, areia. Para que serve tudo isso? Quando a gente começa a plantar, ou quando a gente ainda nem plantou e se depara com uma série de variedades, não só no quesito solo, tá? Não só no quesito de montar a terra, mas em todos os outros, na escolha da semente, na escolha da adubação, NPK, e é tanto nome que às vezes a gente fica confuso e acha que nunca vai conseguir absorver todas essas informações para poder associar elas de uma maneira ideal para o seu cultivo. Mas na verdade não é bem assim. Ao passar do tempo você vai aprendendo, vai associando, vai ligando uma coisa com a outra, e o principal é que eu estou aqui para também te ajudar nesse ponto. É para isso que eu me disponibilizo a vir aqui gravar esses vídeos e produzir os conteúdos aqui do meu pedaço de mato, para que você tenha facilidade e erre menos, ou pelo menos saiba quando errou no que errou, porque é assim que a gente aprende. E em relação ao solo, não vai ser diferente. Eu vim aqui comentar sobre os tipos de solo e te dar dicas e contar os meus segredos, como eu percebi ao longo dessa minha caminhada, qual é a melhor forma para montar um vaso para que ele atenda às necessidades das suas plantas. E eu vou dizer que a coisa é mais fácil do que parece, porque na verdade você só vai precisar saber associar 3 ingredientes aí da sua horta, tá? Isso eu quero dizer pensando que existem 3 tipos de solo para sua horta em vaso, sendo o solo argiloso, aquele solo mais compacto, aquele solo mais encharcado, em que a terra fica bem encharcadinha assim, esse você reconhece como solo argiloso. O solo arenoso é o solo em que tem mais areia, é um solo mais solto, é um solo que retém menos umidade, retém menos água, tá? A água passa mais fácil por ele, é um solo, vamos dizer assim, que respira mais também, ele é mais airado. E por último, o solo misto, que na verdade é, né, o meio termo entre um solo argiloso e um solo arenoso. Então, basicamente, dentro dessas 3 divisões que você vai encontrar a necessidade das plantas da sua hortinha em vaso, tá? Ela vai ser uma dessas 3. Dito isso, então, como saber montar o vaso para cada uma dessas possibilidades? Então, nessa hora é importante que você pesquise a planta que você vai escolher cultivar ou a planta que você está cultivando, qual que é o tipo de solo ideal, qual que é o solo que ela se dá melhor, qual que é o solo que ela exige para um pleno desenvolvimento. Se esse solo é arenoso, se esse solo é argiloso, se esse solo é um solo misto. Eu vou te dizer uma coisa aqui, se você nunca foi a garden centers, supermercados ou loja de jardinagem, lá existe uma série de variedades dessa questão da terra. Existe a terra vegetal pura, existe a terra vegetal com humus de minhoca. A terra vegetal e a terra vegetal com humus de minhoca tendem a ser uma terra mais argilosa, tá? Mais compacta, mais lamacenta. Já substratos, que existem substratos próprios para a horta, tendem a vir mais próximos do ideal para um bom cultivo, ou seja, uma terra mais soltinha, rica em matéria orgânica, assim como a terra que vem adubada com humus de minhoca, porém mais solta, mais arenosa. A maioria das hortaliças, o solo misto, ou seja, um solo não tão compacto, um solo não tão argiloso, nem um solo tão solto, tão arenoso, fica ali no meio termo. Se o solo que você comprou não está aí nesse meio termo, né? Se a terra que você comprou não está aí nesse meio termo, você pode usar a areia, por exemplo, para deixar essa terra mais arenosa. Como eu comentei, a terra vegetal costuma ser mais argilosa. Lembrando que existem uma série de marcas, tá, que vendem e varia de uma marca para outra, varia de onde você compra. Eu tô aqui falando das lojas que eu frequento aqui em São Paulo, porém eu não sei como é que funciona aí.
A vermiculita também exerce esse papel, que eu já comentei aqui, porém ela é imprescindível, ela é mais utilizada na questão da sementeira, tá? Que é aí também um solo que eu não comentei com vocês, porque como eu disse em vídeo anterior, eu aconselho para quem nunca plantou nada, não começar semeando, mas no caso da sementeira é imprescindível o uso da vermiculita, que é um mineral que vai deixar esse solo bem soltinho, que a vermiculita também tem um papel muito importante na retenção de líquido. Ela retém líquido, retém a água e solta essa água no solo na medida que o solo vai secando. Então, na sementeira, em que a quantidade de terra é bem pequena, quanto menos terra, mais rápido o vaso seca. É importante esse papel da vermiculita de reter umidade e de deixar o solo bem arenoso, bem soltinho, bem aerado, para que as raízes da semente que está germinando consigam aí ganhar mais força, tá? Mas isso é assunto para um outro vídeo, que é o vídeo de como preparar as sementeiras, e aí fica para uma próxima. Mas para tudo tem uma solução, e a solução em geral é essa: você vai acrescentar areia para deixar a terra mais arenosa, e você vai acrescentar a terra vegetal mais compacta aí, que você percebeu que é uma terra mais argilosa, se caso a terra que você tenha esteja muito arenosa, seja uma terra com muita areia, aquela terra bem solta, aquela terra que não retém líquido nenhum. Então, por isso, quando eu comecei esse vídeo, eu comentei que plantar em vasos é uma grande vantagem. Nós conseguimos adequar a necessidade das plantas misturando areia ou tirando areia, deixando o solo mais misto, mais argiloso, mais arenoso. A gente consegue ter esse controle muito mais fácil no vaso do que se fosse plantando diretamente no chão, que a gente estaria muito mais sujeito às condições do ambiente, né, da terra própria do local que você escolheu plantar. Bom, dito isso sobre as variedades, sobre as possibilidades e como em vasos a gente consegue adequar esse solo à planta que a gente escolheu, é muito importante que você entenda que o cultivo em vasos é um cultivo limitado, ou seja, a planta vai ter acesso àquela terra, somente aquela terra que está dentro daquele vaso. Então não se esqueça que em determinado momento vai acabar os nutrientes desse solo, um solo que no começo ou que em algum momento foi um solo rico, com o passar do tempo vai ser um solo mais pobre. A necessidade de nutrientes, a necessidade de que essa terra esteja mais rica em nutrientes, mais rica em matéria orgânica, varia de acordo com cada planta. É claro, você sabe disso e eu também sei, mas todas vão precisar de um solo com nutrientes. Todas em algum momento vão acabar utilizando todos os nutrientes daquele solo. Então não se esqueça, em determinado momento você vai precisar fertilizar esse solo, você vai precisar adubar esse solo. E se você escolheu utilizar adubos orgânicos, como por exemplo o humus de minhoca ou os estercos bovinos, esterco de galinha, você vai acrescentar matéria a esse vaso. Então lembre-se de que esse vaso, quanto menor, eu comentei aqui em relação à escolha do tamanho, quanto menor o vaso, mais rápido você vai precisar adubar. Porque a lógica é simples, né? Quando você tem uma quantidade menor ali de nutrientes, mais rápido a planta vai consumir tudo que tem ali. Quando o vaso é maior, ela vai demorar mais tempo para consumir todos os nutrientes daquele solo. Mas a questão é que a adubação vai fazer parte da formação dessa terra, desse solo do vaso que você escolheu plantar. Então é importante que você lembre-se que em determinado momento você vai precisar novamente mexer nessa terra, às vezes até tirar a planta dali para conseguir readequar o solo, adubar novamente, inserir. Então, vasos muito pequenos também dificultam essa tarefa, porque às vezes não tem mais espaço. Então, quando você for comprar um vaso, opte pelo vaso maior, opte pelo vaso que vai sobrar espaço para que em um momento de adubação você consiga colocar o adubo por ali, principalmente se for adubo orgânico, que tende a ocupar mais espaço, tá? Hoje eu vim falar sobre a formação de vasos. A formação de vasos não, a formação da terra do vaso, né? Como que você escolhe essa terra do vaso e como plantar em vasos
dá essa possibilidade da gente ir se adequando. Um abraço, até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo e fui!